Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Por isso vós sois testemunhas e aprovais as obras dos vossos pais. Pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a essa geração do sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disto a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse da sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querida e querida de Deus, paz e bem. O Evangelho de hoje, mais uma vez, vem nos dizer palavras duras, palavras pesadas, mas como já foi dito, palavras que nos chamam ao centro. E o centro é Deus, o centro é o próprio Jesus Cristo. E é aqui que a gente deve fixar nosso olhar, em Jesus. Jesus, ele aponta os fariseus, os mestres da lei, mais uma vez, pessoas que deveriam levar Deus para os outros, deveriam instruir suas comunidades no caminho do Senhor, mas não faziam. Antes disso, buscavam as honras, buscavam as glórias, buscavam os prazeres e utilizavam da lei para aumentar o seu prestígio, o seu poder, a sua dominação e para conduzir o povo não para Deus, mas para onde eles queriam. E aí Jesus vem dizer, mesmo quando chegaram os profetas, que é o profeta? O profeta é aquele que fala não a sua vontade, não a sua palavra, mas a palavra de Deus, fala sobre a vontade de Deus e vive. Importante isso. Todo anúncio deve ser precedido da ação da pessoa que anuncia, ou deveria. Precisamos nos esforçar para cumprir, para fazer aquilo que nós falamos. E Jesus vai dizer, essa geração
perseguiu os profetas, matou alguns, e esse sangue será reivindicado. Olha lá o que fala o versículo 50. Que se peçam conta a esta geração do sangue de todos os profetas. O que isso traz para cada um de nós? O Catecismo da Igreja Católica, ele vai falar no artigo que cita o mandamento de não matar, não matarás. Quinto mandamento. Ele vai falar alguns detalhes, o escopo do não matar. Importante a gente saber disso, porque matar não é só tirar a vida efetivamente. Existem outras formas de matar, e que nós não matemos nem os profetas, nem nenhum filho de Deus. Porque a palavra é muito dura. Quando nós entramos nessa sistemática de eliminar, e infelizmente isso está muito comum, vamos dizer assim, no dia de hoje. Parece, por exemplo, que a vida nas redes sociais não tem problema você banir, você excluir, você eliminar alguém. Isso tudo tem uma consequência. E que nós não podemos, como cristãos, ser causa do afastamento de qualquer pessoa de Deus, do amor de Deus. Nós não podemos conduzir as pessoas ao afastamento da sua própria vida, à desesperança. Que Deus nos dê a graça de não sermos esse canal, mas sermos canal sim de graça, de paz, de amor, de abundância dos dons de Deus. Mas o catecismo ele fala que o conceito de matar no sentido do mandamento, ele deve observar a vida humana em todas as suas instâncias. Então, desde a concepção até a velhice, toda a vida deve ser respeitada, deve ser amparada, deve ser acolhida. O respeito pela alma do próximo. Então, os valores morais, os valores cristãos, não podemos também matar isso na alma de ninguém. Nós precisamos vigiar quanto a isso. O respeito pela saúde, pela integridade corporal. Então é dizer não à violência. É cuidar, é promover uma saúde, boa saúde do corpo, da mente, daqueles que nos procuram, daqueles que estão próximos de nós mesmos. E por fim, salvaguarda da paz, ou seja, cristão é um promotor da paz. Então a gente não estimular guerras, conflitos de qualquer proporção. Não podemos tomar partido de conflitos, de guerras entre as famílias, guerra no contexto de nações. O cristão é o promotor da paz. Vejamos nosso Papa, reza tanto pela paz no mundo, pela paz nas famílias, sempre rezando. Então que a gente busque não atentarmos contra a vida e todos esses itens, né, da vida de ninguém. E que Deus nos dê essa graça de sermos promotores da vida em plenitude. São Francisco de Assis, ele falava que muitas pessoas não terão contato com a palavra de Deus, a não ser pela vida dos verdadeiros cristãos. Ou seja, a gente precisa ter essa promoção. Entregar
o Senhor nos nossos atos, nos nossos pensamentos, em todo momento. E fugirmos dessa atitude farisaica que eleva a si mesmo e diminui o outro, e elimina o outro, muitas vezes. Também, Jesus vai chamar a atenção dos mestres da lei, falando que eles pegam a lei e colocam debaixo do braço, ou seja, tomastes a chave da ciência, eu sou a verdade. E isso é perigoso. Nós precisamos entender que a verdade é só uma, a verdade é Jesus Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então que a gente busque olhar sempre para Jesus. Olhar sempre para Jesus, em especial quando nos depararmos com o espelho, ou seja, quando a gente olhar para nós mesmos, quando a gente olhar para quem quer que seja. Principalmente as pessoas que não são benquistas por cada um de nós. Principalmente as pessoas que muitas vezes nós temos certeza que está fazendo tanta besteira, tanta coisa errada. Mas que a gente não julgue, que a gente coloca um filtro, e esse filtro é Jesus Cristo. Então, entre o nosso olhar e a pessoa, entre o nosso olhar e o espelho, que esteja sempre Jesus, a ponto de nós enxergarmos a nós. Muito importante essa visão que nós precisamos ter de nós mesmos, nos olhar com amor, nos olhar com alegria e olhar o outro também com o amor de Deus. A palavra de hoje ela vai nos ensinar muito sobre o cuidado que Deus quer que cada um de nós tenhamos uns com os outros. É não colocar o peso sobre o outro, mas entregar o amor, entregar a restauração, entregar a plenitude da vida. Esse é o caminho do cristão. Que a gente cuide com carinho desse pedido que vem hoje, o filtro. O filtro do cristão é olhar tudo, todos em especial, se olhar como se fosse com uma lente à frente, e essa lente é o próprio Jesus. Querido Jesus, nós queremos te pedir que o Senhor nos dê essa graça. Que o Senhor nos dê a graça de termos tanta intimidade contigo a ponto da nossa vida, do nosso olhar, da nossa experiência ser absolutamente transformada por seu amor. E sermos capazes de enxergarmos a vida com os teus olhos, com os olhos da paz, da graça, da plenitude. Enxergarmos a nós mesmos, enxergarmos as realidades à nossa volta, enxergarmos cada um daqueles que nós olhamos. Dê-nos, Senhor, esse presente, o presente do filtro, o filtro que é o Senhor. Para isso nós te pedimos, fica conosco, Jesus, para sermos fiéis no caminho, para fazermos aquilo que tu nos pede. Muito obrigado, querido Jesus. Dai-nos a graça de vivermos plenamente o seu amor. Amém.